Bom dia, irmãos. Muito bom estar nesta manhã aqui com os irmãos, né? Felizmente tivemos probleminha aí na transmissão via internet, mas está sendo gravado, né, o culto, e esperamos que não seja um empecilho, né? O fato de não termos essa internet, vai ficar gravado aí o culto, tá? Falem aí com as pessoas que assistem, né, de casa, estão aí com dificuldade de vir ao templo, tá? Nós já falamos aqui por via de lista de transmissão, mas que é importante estarmos sempre ali atentos àquilo que Deus tem a falar para conosco. Vamos assim então continuarmos na nossa série expositiva do livro do Êxodo. Hoje falaremos sobre o versículo 13 do capítulo 20, né? Seguindo aí, portanto, a respeito dos 10 mandamentos. Vamos abrir, por gentileza, aí nossas Bíblias, no capítulo 20, versículo 13 do Êxodo. Beleza? Vamos ler todos em uma única voz. Não matarás. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai de misericórdia, estamos na sua presença, Senhor, é a sua igreja, rendida aos seus pés, que o Senhor possa fazer com que esse servo humilde que está aqui na sua presença possa transmitir aquilo que tu tens a falar a todos nós, Senhor. Sabemos que apesar do pequeno versículo, né, poucas palavras mencionadas no versículo 13, mas de uma magnitude tamanha, Senhor. Difícil falarmos a respeito dessa parte, né, que tu tens para conosco hoje. Abençoa-nos, guarda-nos no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. De fato, né, pouquíssimas palavras, no entanto, é difícil de falar a respeito desse mandamento, assim, porque não está restrito ao fato, né, de não matarmos. Graças a Deus, né, a maioria de nós, né, chegando aqui no estrito senso, digamos assim, da palavra, né, não cometemos nenhum homicídio, nenhum assassinato, graças a Deus, né, mas vai muito além do não matar, né, o que Deus tem a nos falar com relação a esse mandamento. Então, o primeiro homicídio, na verdade, né, foi revelado no livro do Gênesis, lá no capítulo 4, né, acredito que todos conheçam a história, um momento de ira, né, inveja ali por parte do primogênito de Adão, Caim, né, que por sua vez matou seu irmão Abel. Vamos abrir lá então, por gentileza, no capítulo 4 do livro de Gênesis, né, vamos ler do capítulo 1 ao 16, Gênesis 4, versículos de 1 a 16, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim:
onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, está funcionando aqui? Tá dando para passar aí não, né? Opa, obrigado. Voltou aqui. Então tá aí, né, o primeiro slide, né, e pudemos comprovar exatamente ali, já nos primórdios, né, já no Gênesis aí da história, que já tivera sido cometido ali por Caim esse pecado. No entanto, o que que acontece? Volta. Opa, aí. Assim, né, como a palavra amor, né, no hebraico tem tantos significados, também, né, a palavra matar, né, aqui do português matar, tem no mínimo 7 sentidos ali, né, quando da tradução, né, para o hebraico. E então, né, temos ali, não sei se eu vou saber falar, porque as letras, né, são diferentes, né, no hebraico, né, é impossível de mencionar, né, mas ali meio que portuguesando, né, Hatzachá, né, mais ou menos isso aí. Diferente, por exemplo, de mut, né, ambos querem dizer, né, estão associados aí, portanto, ao verbo matar. E aí, né, essa palavra, né, Hatzach, né, encontrada aí pelo menos 47 vezes na Bíblia, né, e indica, né, exatamente ali o assassinato violento a um inimigo pessoal. Já, né, a palavra multi ali está já associada a situações, circunstâncias em que acontece ali, né, de fato a morte e assim, de maneira casual, digamos, né, de maneira que não tinha a intenção ali, né, o dolo quanto aquele sentido ali de matar, né, uma outra pessoa. E aí podemos notar, né, que essa palavra hatchash, né, o termo aí de matar, está mais associado a não assassinarás, né, não cometerás homicídio, nesse sentido. E esse verbo, né, no entanto, né, para indicar ali, né, o assassinato mesmo, né, a intenção cruel de matar uma outra pessoa. Já por outro lado, né, a palavra multi, né, conforme nós podemos analisar aqui no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 22, versículo 2, o verbo mut aí, né, digamos assim, seria uma situação, né, de ou defesa própria, né, ou o acidente. E especificamente ali no versículo 2 ali, no versículo 2, né, do capítulo 22 de Êxodo, nós podemos notar que houve ali, né, uma situação em defesa própria. Vamos ler aí, por gentileza? Acompanha aí, por favor. Êxodo 22, Êxodo capítulo 22, versículo 2.
Se o ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, né? Tipo, defesa própria, ok? E ainda, né? Deuteronômio, 19, 5. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5. Deuteronômio 19, 5. Diz o seguinte, ó. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Perceberam aí a diferença? Acho que ficou claro, né? A intenção, não é, de matar, né? Digamos assim, a primeira coisa que deve ser ali atentada com relação, né, a esse mandamento aí de Deus, Hatsash, né, isso aí de fato, né, deve ser condenado, digamos assim, ao passo que mute, né, também no sentido de matar, está mais associado a um acidente, né, mais associado ali, digamos ali, a uma defesa própria, tá? E aí, Jesus Cristo, né, o Deus vivo, autor e consumador da nossa fé, o doador, né, da nossa vida, ele deseja que o homem tenha vida e tenha vida em abundância, né? Jesus Cristo, que é a essência da vida, deu-se em sacrifício próprio para que tenhamos a vida eterna crendo nele, conforme nós pudemos verificar na semana passada, né, em que tivemos aí a oportunidade de umas datas memoráveis aí, né, para o cristianismo, a situação em que Jesus se entregou na cruz em favor dos nossos pecados. E aí está a palavra principal, em que, né, foi ali, exatamente ali, mencionado, né, para Moisés e trazido para nós hoje, né, há tanto tempo atrás, essa situação dos 10 mandamentos. O que aconteceria, né? Se tivesse jorrando água, né? Tivesse assim uma situação de enchente, né? Em que um cano estourou, estava destruindo todo um bairro, digamos assim, né? O que você faria ali para sanar aquela situação ali? Você, vou levantar os móveis, né? Né? Vou colocar uma barreira aqui para a água não chegar aqui, né, no quarto, né? Vou tampar, sei lá, né, as tomadas aqui para não ter um curto-circuito, vou desligar, né, a chave geral ali do relógio. E aí, imaginem comigo aqui, tudo isso que você fizer, vai ali, de certa forma, né, safar aquela situação específica, ao passo que, se conseguirmos fechar esse cano, né, acabar ali de fato, né, com essa água jorrando ali, todas essas outras situações ali, né, seriam sanadas. É o que acontece conosco. Se nós conseguirmos ali, né, neutralizar o pecado na nossa vida, todos os nossos problemas, né, digamos assim, seriam solucionados. Perceberam isso que Deus quer dizer? Ele então se doou, se entregou naquela cruz, né? E no domingo, né, ressuscitou. Foi ali exatamente o momento em que, digamos assim, né, foi cortado o véu, foi ali sanado o vazamento, né, daquele cano. E aí, matar, adulterar, né, tantos outros pecados mencionados aqui, né, no capítulo 20 de Êxodo, teria exatamente ali a sua extinção no momento em que nós, né, de fato, combatemos o pecado da forma que ele deve ser combatido. Então, a morte é consequência do pecado, portanto, é mais do que um mero processo biológico que acompanha, né, a nossa trajetória de vida, né, desde o nascimento até a morte. Na realidade, o merecido juízo divino sobre a transgressão e a culpa do homem,
inclusive do homem eleito, né? Não são apenas aqueles que não são escolhidos por Deus que morrem, né? Tantos dos nossos aí, né? Pessoas queridas, né? Morreram, inclusive, recentemente. E aí, passando aí, deixa eu ver se passa. Passa, por favor. Opa, foi. Beleza. E aí a formulação positiva, né, digamos assim, desse mandamento, né, uma maneira de não cometê-lo ou ainda, né, fazer com que ele seja rechaçado, né, é viver em paz. Viver em paz com o próximo, né, como nos ensina lá em Romanos 12, 18. Vamos ler lá, Romanos 12, 18. Deixa eu ver se eu passo aqui. Romanos 12, 18. E aí, o que diz lá? Romanos 12, 18. Deixa eu ler. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, ensinamento aqui de Deus, né? Que a paz, né, prevaleça aí sobre nossas vidas. Por que isso, gente? O que nós mais observamos aí nos noticiários? Semana passada mesmo, briga de trânsito, né? Discussão de trânsito, me fechou, né? Sei lá, né? Passou aí, não sei. Aí o cara tira a satisfação, né? Uma pessoa de família, né? Que estava com, não sei se vocês viram, né? O pai, a mãe, a criança no colo, aí foi discutir com o cara, sei lá, desviou, não chegou nem a bater. E assim, a vida está tão banalizada nesse tempo, né, que o agressor, digamos assim, o cara que fez lá a bandalha, sacou de uma arma e atirou. Não sei se vocês viram, né, pegou no pescoço, e aí, né, estava muito grave, não sei nem se morreu ali a pessoa, né. Mas ainda pior do que isso, né, o cara nunca fez nada de errado, né, participava de um clube lá de tiro, não sei o quê, aí safou o cara, né? Foi responder lá em liberdade. Então, nos dias de hoje, né, a vida está tanto com descrédito que às vezes esse mandamento não matarás, né? Às vezes passa assim pela nossa cabeça, nunca fiz isso, né? Nunca matei, mas vai muito além. O descaso, por exemplo, que se tem com relação à vida do outro, né? Quanta gente aí morrendo de fome, né? A gente pode perceber que nesses casos, né, o amor, eu acredito que seria a palavra que mais combinasse ali com o sentido de não matar, né? O contrário de não matar, amar. E aí o apóstolo Paulo nos aconselha, né? Longe de nós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que está escrito lá em Efésios 4, 31 e 32. E aí, né, pegando esse gancho aí do apóstolo Paulo, contradizendo aí o matar, né, ter a esperança da vida no sentido do amor, né, não só para consigo, mas como para com o próximo, né, e assim, maior amor primeiro que devemos dar é o amor que devemos ter a Deus, né, a Cristo Jesus. Podemos apontar aí 3 razões que se apoiam ali, né, a razão de vivermos, né, a termos a esperança, termos ali a perspectiva de vivermos no sentido de amarmos uns aos outros. E aí, né, a primeira aí seria
exatamente a esperança, né? A vida que por sua vez, representa um dom de Deus. E aí, né? Não matarás, não assassinarás, refere-se à dignidade e singularidade do homem que vive sob bênção e proteção do seu Criador. Deus é o dono da vida, né? E o homem é o seu administrador. Então, com relação, né, a um livro que eu li para né, fazer essa pregação que diz respeito à ética dos 10 mandamentos, lá o autor expressa uma situação bastante clara, digamos assim, com relação a essa situação aqui, né? Deus é o dono da vida e o homem é o seu administrador. Então, 3 situações aqui o autor aponta, né, nessa ocasião. Ao sermos administrador da nossa vida, né, a gente não pode optar, né, por matar nem a nós mesmos, né, nem a outrem, ok? Então, o suicídio se enquadra nessa situação, né? Não assassinarás, não suicidarás, né? Outra, né? O aborto, não é verdade? O aborto também não se encaixaria nesse contexto, né? Estaria fugindo ao amor, né? E aí também, né, no sentido de se assassinar, né, de assassinar alguém. Ó, suicídio, assassinato, se enquadra lá com Hatshas, né? O aborto da mesma forma, né? E a eutanásia, né? A eutanásia, os irmãos sabem, né? Aquela situação, de repente, em que uma pessoa se encontra ali, né? Sem esperança de viver, né? Se encontra ali acamado, né? Muitas das vezes mantendo ali, né? Tendo a manutenção da vida a partir da utilização de aparelhos. Só Deus que pode exatamente dizer a respeito, né, de quem vai viver, de quem vai morrer no tempo dele, Então, aqui, o fato, né, de que a vida é um dom de Deus e cabe a você pura e simplesmente administrá-la, né, nos faz aí exatamente analisarmos essas 3 questões, né, acerca do suicídio, do aborto e da eutanásia. Cabe a Deus, o dom da vida é dele, então cabe a ele nos dar a vida e tirá-la. O outro ponto que a gente pode abordar é com relação à vida, que é um bem pessoal e inalienável, né? Em contabilidade, alienar é vender, né? Tem outros sentidos ali, mas a princípio, né? Vender, né? A vida é sua, você que tem que te administrá-la, como mencionamos aqui, quando tivemos ali exatamente o conceito de que Deus, de onde provém a vida, que você é administrador dela. E aí, né, se encaixa novamente o fato ali do suicídio. Tirar a própria vida ou vida alheia é ofender a Deus e depreciar o Criador, né? Também é ofender a si mesmo e ao próximo, porque é deixar de acreditar em qualquer tipo de ajuda eterna. Esse tempo de pandemia aí, né, gente? Né? Quantas coisas aconteceram. Isso só nos faz refletir acerca da nossa pequenez junto ao Criador. Por mais que você queira acrescentar um côvado, né, à sua vida, você não a consegue. Acabamos de ler aí, né, o texto de Mateus 6, 25 a 34, né? O valor da vida não depende dos anos acumulados, nem da capacidade física ou intelectual da pessoa. Quanta gente culta aí, quanta gente inteligente morreu aí, né? Príncipe John, foi ele, né? A gente pensava que, né, era imortal, né? Também com a rainha Elizabeth, né? Chegou a hora, tem jeito, 100 anos, né? 99 aí, a fazer 100 anos aí, toda hora,
cada momento. Se Deus, né, se Jesus Cristo não voltar antes, a gente vai morrer, não tem jeito. E aí antes, né, a vida é um bem impessoal, ou melhor, um bem pessoal, intransferível, inalienável, incalculável. Por isso, nenhum indivíduo, nenhuma organização ou sociedade, nenhum grupo de médicos e nem o próprio Estado secular tem o direito de legalizar a matança de seres indefesos ou ainda, né, classificar as pessoas, separando-as de quem deve morrer daquelas que devem viver. O que nós temos visto aí, né? Um colapso na saúde pública. E assim, por isso que eu estou falando aqui que o sentido de matar vai muito além, muito além. O que aconteceu aí há poucas semanas, né? Digamos um mês aí que seja, lá em Manaus, né? No Amazonas, de forma geral. Acabou um insumo básico ali, né? O oxigênio, né? Para manter ali a vida daqueles que estavam ali acometidos pelo coronavírus. E assim, né? Por que acabou esse né, oxigênio ali? Né? Não teve planejamento, não teve administração? Pode até ter tido administração, mas assim, a intenção daqueles que eram responsáveis por manter ali, né, o oxigênio ali, né, o estoque de oxigênio, eles não estavam preocupados com a vida dos outros, estavam preocupados com exatamente interesses próprios. Isso é verdade. Muita gente morrendo aí, mas é por consequência, né, de pessoas que estão querendo tirar proveito disso. Enquanto tiver o Covid, enquanto tiver outras doenças aí, pessoas não têm interesse, né, de minimizar, né, a vida de outras pessoas. Eles têm interesse de não ter licitação e ele poder ali, né, desviar aqueles recursos. E isso aí, cara, a gente está vendo a todo momento, né? Está vendo a todo momento. E é triste, né? É comovente, mas assim, né? A gente não sabe até onde vai o limite, né, do descaso dessas pessoas. Ontem, vendo o noticiário, né? E assim, está sendo uma coisa contínua, né? Todo momento nós estamos vendo esses casos, né? Que está mais na mídia aí, o fato, né, de uma senhora, né, ter casado com uma outra pessoa, e esse padrasto, né, ter ali, digamos assim, tratado mal, né, um termo mais amenizado aí, com relação ao filho, né, ao filho dessa senhora, né, então, o que levou à morte dele, olha aí. E ontem aconteceu o mesmo caso, e assim, ao meu ver, até pior, a mulher lá casou com a outra pessoa, e o padrasto abusou, né, sexualmente da menina, e a matou, lá no sul, menina de 13 anos, olha aí. E assim, isso vai tendo ali, né, tendo uma constância, né? Quantos outros casos nós vimos aí, nos últimos anos, com relação a isso? Banalização da vida, a não preocupação. Então, ter uma família, né, ter ali exatamente a preocupação com os seus filhos, né, ter a preocupação ali com aqueles, né, cuidar daqueles que estão próximos a você, está cada vez mais banalizado, né? A pessoa vai, se separa, né, procura outra pessoa, né, o negócio é não ficar sozinho. Mas ele comete, isso aí, né, depois a gente vê, daqui a pouco a gente vê, né, que o nosso ente querido, nosso filho ali, morreu, isso não tem volta, né? Só essa semana agora, né, essa semana que passou, foram dois casos, e assim, longe não, aqui, bem próximo da gente, bem próximos da gente.
Então, a vida é um bem inalienável, é intransferível, né? É imensurável. Quanto que vale a vida de uma pessoa? Quanto que vale a vida de uma pessoa? E o terceiro ponto, né, é não nos atermos só para com os nossos, né, ali com a nossa família, mas a vida em comunidade, né, de uma forma geral. Atentar contra a vida do próximo é uma ofensa à comunidade também, né, cujo o núcleo principal, né, digamos assim, né, o primeiro, né, nível ali que nós pertencemos, né, é a família. E aí o apóstolo Paulo, usando a analogia, né, do corpo e das funções dos seus membros, né, conhecemos bem essa passagem, ensinou que Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, né, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, né, todos sofrem com ele. E se um dele é honrado, com ele todos regozijam. Os irmãos conhecem bem esse texto, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 24 a 26. E é aquela coisa mesmo, né? Nosso corpo todo aqui, tá? Funcionando direitinho, tá ótimo. Mas dá uma topada com o dedo, né, na quina de um móvel para tu ver, né? Dedo pequenininho ali, mas dói pra caramba, dói muito, né? Sem dizer tantos outros aí problemas, né? O pulmão, né, tão em voga aí com relação ao Covid-19, né? Parou de funcionar o pulmão, parou de respirar, né? Desce ali a taxa de oxigenação, seu cérebro deixa de receber ali, né, o tão precioso ali, né, sangue ali oxigenado, você morre. Então, a comunidade é um todo, a começar aqui pela igreja. A gente tem sempre essa preocupação, né, de todo mundo ter ali a mesma oportunidade, né? Você quer servir ao reino do Senhor, fala conosco, né? Conversa com a gente, tem sempre um lugarzinho para a gente, e com essa preocupação mesmo, de não aparecer, né? Assim, não se destacar no sentido, né, eu sou o cara. Não, né? Com humildade, cada um fazendo o seu papel que deve ser feito, né? Mas aí, né, aquela coisa também, né, a mão direita não precisa saber o que a mão esquerda fez, né? Estamos fazendo o nosso trabalho, fazendo aquilo que é o melhor para o Senhor, a Ele toda a honra, né, toda a glória para sempre, não para nos promovermos, não para que nós sejamos ali, né, pessoas que transpareçam a partir, né, exatamente de uma coisa que não seria boa para o rei, né? Temos que nos destacar exatamente no sentido da propagação do reino do Senhor. Qualquer outra coisa diferente disso aí, né, não é, né, benéfica aí para o reino de Deus. E aí, sendo assim, né, podemos dizer que o mandamento não matarás, né, por todas essas circunstâncias que nós mencionamos, ele vai muito além. Vamos ver lá em Mateus 5:21, Mateus 5:21, Mateus 5:21. Ele menciona, né? Mas isso aí é do Antigo Testamento, né? Não, Jesus veio exatamente, né, para ratificar a lei. E aqui em Mateus ele fala o seguinte, ó, 5:21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Então podemos perceber que todo tipo de opressão, injustiça social, leis injustas, né, autoridades civis corruptas, retirada de meios lícitos aí, ou necessários para a preservação da vida, entre outros motivos, né, constituem na quebra tanto direta como indireta desse mandamento, né? No Brasil, então, né, podemos notar aí a corrupção, né, cada vez mais latente, né? E assim, tá? Ontem, por exemplo, não sei se vocês viram o noticiário, cada vez que eu vejo esse noticiário, né, cada vez a gente fica mais assim, né, triste.
insumos aí médicos, né? Estão faltando aí os insumos médicos, mas assim, não foi entregue, não, foi entregue. É uma quadrilha vendendo o negócio ali, olha só, né? Pessoal, trabalhador da área de saúde, né? Tem conhecidos na área de saúde, né? Trabalharam aí nos hospitais de campanha, está faltando, mas é porque não tem? Não, porque foi desviado. Foi em São Paulo, né? Foi presa uma quadrilha que, né, os insumos que eram destinados ali, o responsável ali pelo almoxarifado desviavam ali as luvas, né? Até as vacinas ali, né, os remédios, tudo era desviado. E aí? Falar o que com relação a isso? Pessoas morrendo em detrimento a isso. É a mesma coisa das drogas. Pessoal vendendo drogas aí, né? E aí não vê a consequência lá na frente. Não matarás. Ratbush, né? Esse aí o verbo seria. Então, podemos notar que a corrupção, tanto das autoridades, quanto daquelas pessoas, né, que não têm muito também influência política no nosso país, é um crime grave, grave mesmo, uma evidente quebra desse mandamento e que não passará impune, né, conforme podemos constatar no Salmo 12, né, Salmo de número 12, capítulo 12, versículo 5, tudo terá o julgamento de Deus. Então vamos ler lá, Salmo 12, versículo 5, que diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então, tudo isso, né, no seu tempo devido, será cobrado. Podemos com isso concluir, né, que todas as afirmativas aí acerca, né, do mandamento não matarás, podemos informar ou podemos dizer que, visto que o Senhor vinculou o gênero humano a uma unidade, a cada um deve ser delegada a preservação de todos. Em suma, nos é, portanto, proibida toda violência, toda brutalidade e, de modo geral, toda e qualquer ação contra a vida humana. Consequentemente, cabe a cada um de nós, tá, aplicar fielmente, se estiver, é claro, ao nosso alcance, conforme mencionado em Romanos 12, né? Proteger a vida do próximo, buscar contribuir para o convívio tranquilo em comunidade, sermos vigilantes no sentido de nos afastarmos do pecado, uma vez que a Bíblia assinala a principal razão que está definido o presente mandamento, que é, né, exatamente o fato de que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós estamos, né, infringindo esse mandamento, no sentido de atentarmos quanto à nossa própria vida e a vida dos outros, né, não estamos ali fazendo valer a vontade do Senhor, aquilo que Ele, no primeiro momento, né, fez ali a sua criatura, de sermos a imagem semelhante do Senhor, né, sermos a imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos entender, né, exatamente aí este mandamento, não matarás, como não o simples fato de pegarmos uma arma, uma faca, né, e matarmos alguém, mas sim no sentido, né, que se tem a vida perante a Deus, perante a família e perante a comunidade. Que Deus possa nos abençoar. Amém.